Olá, companheiros e companheiras de lida da fé espírita. É com muita alegria que hoje eu venho para lhes fazer um convite para estudar uma obra que às vezes ela é evitada mesmo pelos espíritas, por julgarem uma obra de difícil compreensão, uma obra que talvez seja e que esteja envolta em muito conhecimento técnico e nada mais distante da realidade, pois a doutrina espírita, no seu aspecto científico, nos traz a verdadeira revelação, nos traz realmente o caráter primevo, né, da doutrina espírita. Estou falando do livro A Gênese, né, de Allan Kardec, ditada por muitos espíritos, fruto da pesquisa, né, do nosso codificador, como ele mesmo diz na primeira página já do livro A Gênese. O próprio codificador nos escreve, né? Abre aspas. A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a contribuir à gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, a pedra está lançada no lago do nosso conhecimento e que essa pedra provoque as ondulações necessárias, patentes e urgentes, e que essas ondulações possam excitar a nossa mente, o espírito criativo e sedento de conhecimento que todos nós somos, para essa empreitada. Então, claro, com o apoio e todo o subsídio fornecido pelo Lar dos Humildes, o convite que eu lhes faço é estudarmos a Gênese, o livro A Gênese. E, para isso, nós poderíamos perguntar por que estudar a Gênese. Eu penso que tudo aquilo que fazemos com propriedade, fazemos com gosto, com zelo, quando se tem noção do porquê. Por que eu deveria fazer isso e não outra coisa? Então, a questão é, por que estudar a Gênese espírita? Bom, eu vou citar só alguns motivos que nos levam a estudar essa obra. Primeiramente, vejamos os assuntos abordados no livro, né? Vejamos os assuntos abordados aqui na Gênese, né? Neste pequeno livro, né, já publicado em 6 de janeiro de 1868, mas que guarda questões atualíssimas até os dias de hoje, nós teremos a oportunidade de debatermos sobre a existência de Deus, a visão madura sobre Deus, não o Deus mitológico, não o Deus antropomorfizado, não o Deus o qual nós talvez nascemos acreditando, né? Aquele Deus vingativo, punitivo, mas o Deus que os espíritos dizem a Allan Kardec que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. É esse Deus, o Criador Supremo. Mas a Gênese vai mais ainda, quando ela nos convida a estudar sobre a origem das coisas. Afinal de contas é Gênese, né? E a palavra Gênese quer dizer origem.
Então nós teremos a oportunidade de tratarmos da origem do universo, o que é e como se originou o universo, as galáxias, os planetas, os sóis, as estrelas, como nasceu, como foi formado o nosso pequenino, minúsculo, mas tão especial globo azul, morada atual da nossa existência, a Terra, como foi criado o planeta Terra, como ele desenvolveu-se, como foram criados os mares, os rios, as florestas, como apareceu a vida orgânica na Terra, como foi o surgimento da vida. Teremos a oportunidade de verificarmos a gênese material. O que é matéria? O que é espírito? A doutrina espírita nos fala que o espírito é o ser inteligente da criação, é o que confere inteligência à matéria. Então, o que é matéria, afinal de contas? O que é espírito? De que forma o espírito confere inteligência à matéria? O que é evolução? O que é darwinismo? Vimos do macaco? Será que isso é verdade? Evoluímos deles? Será que compreendemos realmente a teoria da evolução? E o criacionismo, onde fica no meio disso tudo? Teremos a oportunidade, então, de estudar estas e muitas outras questões. A revelação, a própria característica da revelação espírita, o que é ela? E o espírito, adentrando agora em questões muito mais metafísicas, né? O que é o espírito? Qual a natureza dele? O que é esse sistema trifásico? O que é essa trindade maravilhosa que Allan Kardec nos explicou, citada pelos espíritos, né? Que nós somos espíritos imortais, habitamos agora um corpo físico e possuímos também um perispírito. Então, corpo, espírito e perispírito, o que é isso? Teremos a oportunidade também de estudarmos e debatermos sobre isso. E, finalmente, Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, e ele é mestre por excelência porque ele não só nos ensinou, ele demonstrou também. Então, quem foi Jesus? Qual a natureza dos milagres dele? Como foram esses milagres tão debatidos e ilustrados nos textos bíblicos, né? No Evangelho, nos Evangelhos, Lucas, Mateus, João, Marcos, que descreveram muitos desses milagres, como a doutrina espírita os vê. Teremos a oportunidade também de debatermos e estudarmos sobre isso. E, como sendo assim a cereja do bolo, unindo todos esses conhecimentos, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo que os espíritos nos ensinaram, tudo que o codificador e muitos cientistas e pesquisadores, pois sim, nessa empreitada, os profetas recebem uma conotação um tanto quanto diferente, pois os nossos profetas agora são vultos como Charles Darwin, vultos como Linneu, como Lamarck, Isaac Newton, Galileu Galilei, Albert Einstein, Paul Dirac, Richard Feynman, Stephen Hawking, há pouco desencarnado. Estes são também reveladores. As grandes mentes que nos desvendaram a estrutura cromossômica, Watson e Crick, que nos revelaram a estrutura em dupla hélice do nosso DNA, tudo isso unido para culminar na nossa evolução, que a Gênese trata como os dias vindouros, as predições do futuro, a nova geração, o que nos aguarda, como deve ser a nossa evolução, como a Terra deve partir de mundo de prova, hoje provas e expiação, para um mundo ditoso. Como se dará essa viagem nessa grande nave-mãe Terra, na qual todos nós somos a tripulação? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqueles de bom coração, de boa fé, de boa vontade, crentes ou não, espíritas ou não, mas aqueles que têm, assim como eu, um desejo inquebrantável
de saber. Muito obrigado e aguardem.